Bem, gente, vamos gravar aqui uma videoaula mostrando a resolução das questões de uma das atividades. Vamos lá. Determine a equação da circunferência com centro C, 2 e 1 e que passa pelo ponto A. Então, para isso, vamos primeiro calcular a distância entre o centro e o ponto para definirmos o raio dessa circunferência. Então, a distância do centro até o ponto A é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Lembrando que o centro tem coordenadas 2 e 1 e o ponto A tem coordenadas 1 e 1. Fazendo aqui, nomeando esses valores, temos esse aqui sendo x1, y1, x2, y2. Substituindo na equação, nós temos que a distância do centro até o ponto A é igual a raiz quadrada de quem? De x2, que vale 1, menos x1, que vale 2, ao quadrado, mais y2 vale 1, menos y1 que vale 1. Então, isso ao quadrado. Então, a distância do centro até o ponto A é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 0, né? Então, aqui esse aqui não precisa escrever. Então, temos que a distância do centro até o ponto A é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado dá 1. Então, a distância do centro até o ponto A é igual a raiz de menos 1, raiz de 1. Ou seja, o raio é a raiz de 1. Feito isso, vamos determinar a equação. A equação reduzida vai ser x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Substituindo, temos x menos a, que vale 2 ao quadrado, mais y menos b, que vale 1 ao quadrado, igual a r, que vale raiz de 1 ao quadrado. Cancelando aqui com a raiz, temos x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1. Igual a 1 aqui. Pronto, então isso aqui é a equação, tirando esse tracinho aqui, é a equação da circunferência que tem centro 2 e 1 e passa pelo ponto 1 e 1. Vamos para a segunda questão. Segunda questão diz assim: dada a circunferência de equação, tá aqui a equação e o ponto A de coordenadas menos 3 e t, determine o valor de t para que o centro da circunferência, o ponto A e a origem dos eixos estejam alinhados. Então, vamos definir agora quem é o centro da circunferência. Vamos chamar x menos 6 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 144. Passando menos 144 para cá, temos positivo. Então, sabemos que esses valores aqui, esse e esse, são referentes ao centro da circunferência. Então, o centro da circunferência tem coordenadas 6 e 1. Da mesma forma, temos aqui o ponto A de coordenadas menos 3 e
T. E também a origem dos espaços, eu vou chamar de O, vai ser 0, 0. Posso fazer o determinante desses 3 pontos aqui, né, dessa matriz, vamos montar aqui. Então, o determinante é igual a 6 e 1 menos 3 e t 0, 0. Aqui já sabemos 1, repetindo aqui a coluna, 3, ou 6 menos 3 e 0, repetindo a segunda coluna, 1, t e 0. Para que esses pontos estejam alinhados, o determinante dessa matriz tem que ser 0. Então, vamos fazer aqui as multiplicações. Deixa eu mudar a cor aqui do lápis. Então, multiplicando esses 3 valores, trocar um sinal aqui, vai ficar 0. Multiplicando esses outros 3 valores, vai dar 0. E multiplicando esses 3 aqui, vamos ter menos 3. Mais, do outro lado agora, multiplicando esses 3, vamos ter 6t. E o restante, multiplicando aqui, por ter 0 aqui, vai ser mais 0. Aqui também vai ser mais 0. Igual a 0. Então, aqui é o determinante. Então, o determinante tem que ser igual a quanto? Trocando o sinal aqui, vai ficar 3 mais 6t. Isso igual a 0. Então, temos 6t igual a menos 3. Ou seja, t igual a menos 1 meio. Essa é a solução. Quando eu passo 6 aqui dividindo, vai ficar menos 3 sobre 6. Simplificando por 3, vai dar menos 1 meio. Resolvida a questão 2. Vamos para a resolução da questão 3. Que é esse caso aqui. Temos agora, sabendo que os pontos A e B pertencem a uma mesma circunferência e que a reta que contém esses pontos passa pelo centro, determine a equação da circunferência. Então, temos o seguinte. Vou fazer aqui um esboço de uma circunferência. Um ponto A, o centro da circunferência e o ponto B. Então, para determinar a equação dessa circunferência, eu tenho que conhecer as coordenadas do centro dessa circunferência. Para fazer isso, basta calcular o ponto médio das distâncias entre A e B. Para calcular o ponto médio, é com a seguinte forma: é x médio e y médio. São as coordenadas desse ponto. Então, vamos lá. O x médio vai ser, vou chamar aqui de x1 mais x2 dividido por 2, que vai dar, colocando os valores aqui, deixa eu acrescentar aqui os pontos. O ponto A tem coordenadas 1 e 3, e o ponto B tem coordenadas 3 e 7. Nomeando esses pontos, eu tenho aqui x1, y1, x2, y2. Fazendo as substituições aqui em relação a x, que é o x médio. Vamos ter x1, quem é? x1 vai ser 1. Então, eu tenho aqui 1 mais x2, que é 3. Isso dividido por 2. Somando aqui vai dar 4 sobre 2. Então, eu tenho aqui o x médio é igual a 2. Vamos calcular agora o y médio. O y médio vai ser
y1 mais y2 sobre 2. Quem é o y1? Temos aqui, vale 3. Então, 3 mais o y2 vale 7 sobre 2. Isso vai ser 10 sobre 2. Então, o y médio vai ser 5. Esses dois valores são as coordenadas do centro da circunferência. Então, eu tenho aqui o centro da circunferência tem coordenadas 2 e 5. Pronto. Dessa forma, eu encontrei o centro da circunferência. Agora, para saber a equação, eu preciso definir quanto vale o raio. E o raio ele é calculado utilizando a distância entre dois pontos. Quem são esses pontos? Vamos lá. Vou pegar aqui o ponto A, que tem coordenadas 1 e 3, e o ponto C, que nós já descobrimos, que são as coordenadas do centro da circunferência, que vai ser 2 e 5. A distância entre esses dois pontos, no caso do A até o C, vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Fazendo as substituições, a distância entre A e C é igual a quem? Vamos fazer aqui dá nome aqui. Então, x1, y1, x2, y2. Feito isso, substituindo. Quem é x2? Vale 2. Então, 2 menos. Quem é x1? Vale 1. Isso ao quadrado. Mais y2 vale 5. Menos y1, que vale 3. Ao quadrado. Então, a distância de A até C é igual a raiz quadrada de quem? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a distância de A até C vai ser igual a raiz de 1 ao quadrado dá 1, mais 2 ao quadrado dá 4. Logo, a distância de A até C vale raiz de 5, que é essa distância equivale ao raio da circunferência. Então, temos que a distância de AC é igual ao raio, que é igual a raiz de 5. Colocando agora essas informações na equação, temos x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Substituindo, x menos, quem é a? A são as coordenadas do centro, 2 ao quadrado mais y menos b. Quem é b? B é 5, então aqui é 5. 5 ao quadrado. Isso igual ao raio ao quadrado. O raio é quanto? É a raiz de 5. Isso elevado ao quadrado. Portanto, a equação vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a, cancelando aqui com a raiz, vai ficar 5. Então, essa é a equação da circunferência que passa pelos pontos A e B e também pelo centro da circunferência. Então, temos aqui a equação. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.